Glória a Deus. Queridos, nós, pessoal da área azul, né, e outros ministérios também, o pessoal de outras áreas, na verdade a igreja como um todo, a gente tem, estamos vindo aí de 2 semanas bem puxadas, né, bem intensas, né, trabalhando com semana passada a gente estava com o pessoal do Araras, alguns jovens lá na chácara da igreja, foi um tempo muito bom, e ontem a gente passou o dia inteiro aqui na igreja, também com o Difflin Global, e tem sido assim, apesar de estar sendo muito intenso, muito puxado, a maioria de nós que estamos envolvidos, estamos realmente seguido, né, nesse empenho, nessa parte de servir o corpo de Cristo, servir as pessoas. E ontem eu até falei assim que, no finalzinho da noite de ontem, quando a gente estava já quase encerrando, eu falei que eu estava com o corpo exausto, né, muito cansado, mas ao mesmo tempo o espírito estava saltitante, por poder ver tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós, e é muito gratificante a gente poder servir o corpo de Cristo, servir através da igreja e ver vidas sendo salvas, pessoas sendo restauradas e amizades sendo construídas. Por exemplo, é algo que me motiva muito, é saber que esses jovens, essa turma que a gente tem tido contato lá do Araras, era um pessoal que até 1 mês, 2 meses atrás, nós nem sabíamos que existiam. E hoje nós estamos lá, e hoje nós temos uma amizade com muitos deles, e eu creio muito que isso é só o começo. E vivendo tudo isso, participando de tudo isso, o Senhor falou muito no meu coração a respeito de unidade, né? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui no Tadel. Aqui nós só temos líderes, pessoas poderosas, pessoas que estão envolvidas realmente naquilo que o Senhor está fazendo. E eu quero ler com vocês Efésios 4,16, apenas um versículo. Você pode acompanhar comigo, fala assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É interessante que os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, Paulo dá, de fato, modos práticos de como cumprir o propósito de Deus na igreja e através da igreja. Então, se você for ler esses 3 versículos de Efésios, coisas muito práticas. De fato, Paulo está nos ensinando, e está ensinando o corpo a como viver como corpo de Cristo. Amém? Então, quando a gente lê esse versículo 16 do capítulo 4, da mesma forma, Paulo está falando o poder que a unidade do corpo faz na sociedade da qual ela está inserida. Nós como corpo, nós como igreja local, cada um de nós temos uma função muito importante, e é primordial que nós saibamos a nossa função, para que o corpo possa cumprir o seu papel naquilo em que nós estamos inseridos. E nesse mesmo capítulo 4, se você for ler o verso 11 em diante, Paulo vai discorrendo sobre maturidade. Ele fala que Jesus designou alguns para apóstolos, outros para mestres, e assim vai. Mas qual o fim de tudo isso? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade. Então eu quero compartilhar aqui 3 aspectos que, quando nós desenvolvemos, e o último deles realmente é uma promessa,
Então, quando nós desenvolvemos como corpo, quando nós estamos unidos, cada um fazendo a sua parte, é de fato para isso que o Senhor criou a sua igreja. Então, primeiro aspecto aqui, que fala sobre unidade em si plenamente. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Está lá no verso 16 do capítulo 4 de Efésios. Então, Deus proporcionou à igreja a viver e trabalhar em unidade. Foi Ele que escolheu. Não é algo que nós, como igreja, ou qualquer igreja local, inventou. Não, vamos aqui inventar uma palavra bonita, unidade, para que todo mundo possa fazer alguma coisa e ninguém fique sem fazer nada. Não, foi o Senhor. É o Senhor que fala, todo o corpo ajustado e unido com o auxílio de todas as juntas. Queridos, é o Senhor que escolheu, foi o Senhor que nos proporcionou, e eu sempre gosto de falar, esse privilégio de servir Ele na obra que Ele está fazendo. É interessante que, se a gente for observar, o próprio Jesus, Ele não começou o seu ministério antes de selecionar os seus auxiliares, aqueles que juntamente com Ele dariam início ao ministério de Jesus na terra. Ele poderia, era Jesus. Ele poderia sozinho, não, deixa eu mostrar. Primeiro eu vou mostrar sozinho, não preciso de ninguém, vocês são corrompidos, o pecado está aqui em vocês são pessoas que não sabem fazer as coisas, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, então eu sozinho vou aqui mostrar como é que faz, aí depois vocês só me seguem. Eu vou ser o exemplo perfeito, aí só me segue e faz assim como eu, que vai estar tudo ok. Não. Jesus não iniciou o seu ministério sem ter selecionado toda a sua equipe. Isso fala muito forte em nós, que o trabalho da igreja é em unidade, é no coletivo, a igreja não existe no individual. É por isso que eu sempre falo, não existe espectadores no reino de Deus. Se você está como espectador daquilo que o Senhor está fazendo, ou você não conhece o Senhor, ou você não faz parte daquilo que Ele está fazendo. Não existe espectador no reino de Deus. O reino de Deus é um conjunto. O reino de Deus fala que todo o corpo. Queridos, quem é aqui que nasceu e falou, não, eu acho que eu não preciso do meu pé, talvez... Eu, por exemplo, jogando bola, se eu chutar com a esquerda, provavelmente eu nem sei para onde que a bola vai, porque eu sou péssimo na esquerda. Mas eu nunca vou jogar meu pé esquerdo fora, porque ele tem a sua função. Não é para jogar bola, não é para fazer gol, mas ele tem a sua função. Então, queridos, todos nós, é todo o corpo. Essa palavra todo, no original, significa todo mesmo. É todo o corpo. O Senhor escolheu cada um de nós para fazermos uma função no corpo. Se todos nós fazemos parte desse corpo, onde Jesus é o cabeça, todos nós somos importantes. Não caia nessa mentira de achar que essa frase de efeito que o povo fala, Deus não precisa de você, Deus não quer a sua ajuda. Foi Ele que escolheu. Ele realmente pode até não precisar, porque Ele é todo poderoso, mas Ele escolheu contar com cada um de nós. Ele escolheu contar comigo e com você. Por isso não existe espectador no reino de Deus. Sabe por que nós temos avançado em bairros tão distantes? Sabe por que as células têm multiplicado, que as áreas têm multiplicado, que a igreja tem crescido? Porque todos nós estamos envolvidos naquilo que o Senhor está fazendo. Não se trata de uma pessoa mais importante do que a outra. Vou lembrar vocês mais uma vez, ninguém aqui nasceu e vai arrancar um membro do seu corpo por achar que ele não é tão importante quanto o outro. E é isso que o texto está falando, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Cada um de nós é tão importante quanto qualquer um de nós.
É por isso que o pastor Jackson sempre fala que na verdade, a reunião mais importante que nós temos como igreja local seria essa aqui. Porque é aqui que nós temos levantado líderes, é aqui que nós temos capacitado pessoas para o avanço da igreja local. Sabe, não existe espectador no reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? Não existe alguém que a gente vai estar aqui só sentado só para receber. Só aqui ouvindo alguém que buscou a semana para trazer uma palavra num culto de domingo e a gente vai aqui só recebendo do Senhor. Cara, se você só receber, você vai explodir. Você tem que compartilhar também. Amém? A unidade do corpo é sinal de maturidade. A consequência da unidade de todo o corpo é a maturidade em Cristo Jesus. O contrário também é verdadeiro. Se você não está unido com o corpo, é sinal que lhe falta maturidade. Sabe por que nós não estamos com a igreja lotada hoje no Tadel para as reuniões de células, para as reuniões de liderança? Porque talvez falta maturidade em muitas pessoas. Maturidade é consequência de unidade. Se você está unido com o corpo, para onde o corpo vai, você também vai. É ou não é? Ou alguém, quando sai de casa, deixa uma perna lá para descansar e depois vem para cá. Todo mundo vai junto, o corpo inteiro vai junto em uma só direção. Então, unidade é consequência, aliás, maturidade é consequência de unidade. Se você não está em unidade, provavelmente é falta de maturidade. Então, o primeiro aspecto é esse, é a unidade. Todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. O segundo aspecto é o foco no propósito. O texto fala assim, mesmo versículo 16. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Repetindo, cada um de nós temos uma função no corpo. Cada um de nós é muito importante naquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, eu lembro da parábola dos talentos que eu sempre ficava pensando assim, porque aquele senhor escolheu alguns servos, deu uma quantidade de talentos para um, uma quantidade de talentos para outro, uma quantidade de talentos para outro. 2 multiplicaram esses talentos e um enterrou, escolheu enterrar. Quando esse seu senhor chegou de volta, ele desenterrou, entregou esse talento para o senhor. Eu sempre me perguntava, será que esse senhor não sabia que esse servo não iria multiplicar algo nesse sentido? E aí sempre tem aquela frase, assim, uma frase muito de efeito, mas que eu costumo não achar muito viável essa frase, que fala assim, o Senhor não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Só que aí eu olho para essa parábola dos talentos, e lá está escrito assim, o Senhor deu talentos para cada um segundo a sua capacidade. Então, aquele jovem, aquele servo que ganhou 1 talento, ele tinha capacidade de multiplicar, porque o Senhor escolheu ele segundo a sua capacidade. Ele não multiplicou, não foi porque não tinha capacidade, é porque ele não quis. Então, eu sempre acredito que quando o Senhor nos escolhe para algo, Ele sabe que dentro de nós, Ele já colocou essa capacidade. Claro que o Senhor vai desenvolver aquilo que Ele colocou dentro de nós. Eu acredito sim que o Senhor vai continuar capacitando as pessoas. Isso é fato, mas se o Senhor te escolheu para algo, é porque Ele sabe que há essa capacidade em você. O Senhor não nos dá fardos que nós não conseguimos carregar. Como que o Senhor vai cobrar algo de mim, se Ele sabe que eu não posso fazer? Seria um Deus muito injusto, não seria? Porque Ele vai me cobrar algo que eu não dou conta de fazer. Se o Senhor te deu algo para fazer, é porque Ele sabe que você tem capacidade. A questão é, eu estou ligado no corpo? Porque um dedo continua sendo dedo se ele for arrancado da minha mão. Ele só não vai ter mais função nenhuma. Ele vai se apodrecer, vai ser jogado fora, mas ele continuará sendo um dedo. Se eu pegar aqui agorinha, é claro que eu não vou fazer. Mas se eu pegasse, por exemplo, o Hélito, o dedo do Hélito aqui, a mão do Hélito, e cortasse um dedo fora, continuaria sendo um dedo.
A questão é que esse dedo não serviria para mais nada. Então, queridos, o Senhor nos escolheu porque Ele sabe que nós podemos. Se o Senhor te escolheu para você estar onde você está, é que Ele já te capacitou para isso. Então, apenas se desenvolva nele. Esteja ligada no corpo. Esteja ligado no corpo do Senhor. Ele é o cabeça, Ele é quem dá as direções. O problema é que, às vezes, nós somos membros fora do corpo. Aí a gente está perdido aí, meu amigo. Você já viu... quando vão matar a galinha, antigamente era um trem, ele só cortava a cabeça e saía o corpo da galinha lá, parecendo, né? A cabeça ficava, está fora do corpo mesmo, está fora, a cabeça não está junto. Se eu não estou sendo guiado pela cabeça, eu sou igual galinha sem cabeça, sem rumo, sem sentido, e logo morre. Amém? E é interessante que em Efésios, o texto fala justamente sobre que o Senhor deu uns para mestres, apóstolos, pastores e por aí vai. Eu fico me perguntando, será que Deus não poderia escolher cada um e dar todos os ministérios, todas as funções para todo mundo? Tipo assim, o Wellington tem todos os 5 ministérios, Giovana, Anthony, todo mundo. Cada um de nós tem todos os 5 ministérios. O Senhor não poderia fazer isso? Não seria mais fácil? Teoricamente, porque, cara, tipo assim, mano, eu sou mestre, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou tudo, então onde eu estiver vai rolar tudo, beleza, não preciso de uma... se não for todo mundo, aquele que estiver lá vai funcionar perfeitamente, porque ele tem tudo. O Senhor poderia ter feito isso, mas eu creio que o Senhor escolheu não fazer isso justamente para mostrar que todos nós somos importantes no corpo. Porque o mestre precisa do pastor, assim como precisa do apóstolo, assim como precisa do profeta, assim como precisa do evangelista. A igreja só funciona perfeitamente quando ela trabalha em unidade em todas as frentes. Nós, como igreja, não podemos acreditar que o fulano de tal, porque tem uma característica diferente da minha, ele é menos importante do que eu. É interessante que, se você for olhar os evangelhos, os 4 evangelhos, cada um descreve Jesus de uma forma. Tem um evangelho que vai descrever Jesus como servo, tem outro que vai descrever Jesus como rei, tem outro que vai descrever a humanidade de Jesus, e tem ainda outro que vai descrever Jesus como divino. Por quê? Que cada um escolheu, guiado pelo Espírito Santo, escolheu escrever uma característica de Jesus. É porque é para nos mostrar justamente que nós precisamos do todo para enxergar quem de fato Jesus é. Se eu focar só em Jesus como servo, eu vou esquecer todas as outras 3 partes. Eu só consigo enxergar Jesus completamente quando eu enxergo Ele de uma forma no todo. É por isso que nós precisamos um dos outros, porque aquilo que o Senhor derramou sobre mim é para a sua edificação. Aquilo que o Senhor derramou sobre você é para a minha edificação. Então todos nós somos importantes no reino, não existe espectadores na obra do Senhor. Não existe essa conversa de achar que o Senhor não precisa de nós. O Senhor conta com cada um de nós. Por quê? Porque foi Ele que escolheu assim. Queridos, Ele é soberano. Quem sou eu para questionar a soberania do Senhor? Se Ele escolheu que cada um é importante, é porque cada um é importante. Todos nós somos muito importantes naquilo que o Senhor está fazendo. E para finalizar, a promessa, porque a gente falou de unidade, a gente falou do foco no propósito. E o que acontece? Qual a promessa quando a gente age dessa forma? Ainda no versículo 16 do capítulo 4 de Efésios, fala assim: cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Isso é consequência da nossa unidade, é consequência de nós, andando juntos, termos focos naquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Quem dá o crescimento é Ele.
Quem nos faz prosperar é Ele. Quem faz as nossas células multiplicarem. Quem faz os nossos setores, nossas igrejas serem plantadas em outros lugares é o Senhor. Mas quando? Quando nós estamos andando em unidade, quando nós temos foco naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não se trata de ninguém ser melhor do que ninguém. Queridos, de forma alguma, o pastor, quando está aqui, todo domingo, ministrando a palavra do Senhor para cada um de nós, significa que todas as outras funções são menos importantes. Já pensou se fosse o pastor sozinho para fazer tudo? Ele ia talvez colocar a igreja para cá, colocar as crianças para cá, e de vez em quando ele vinha aqui, ó, quietinho aqui, deixa eu botar uma musiquinha para vocês. Aí ele corria aqui, via alguém entrando, seja bem-vindo, irmão, seja bem-vindo à casa do Senhor. Aí talvez a mídia não estava funcionando, ele botava aqui, ó, no tablet dele aqui, ó. O slide, meu irmão, pelo amor de Deus. Ah, sou eu, peraí, deixa eu vir aqui, ó. Ih, eu esqueci, eu não coloquei isso no slide hoje. Mas, irmãos, a água, espera aqui, irmãos, agora eu vou voltar aqui. Cara, ele não daria conta. Então, queridos, todos nós temos as nossas funções e cada um de nós é tão importante quanto o outro. Aquilo que o pastor sempre fala aqui, toda alma que se converte ao Senhor, toda vida que é salva aqui nos domingos, ou seja, nas nossas células, ou seja, em qualquer lugar que uma vida é salva, é porque todos nós estamos envolvidos. Todos nós estamos envolvidos. Eu acredito muito que quando nós formos receber nossos galardões lá no céu, cada alma que aqui estava, cada um de nós tem parte naquilo. Cada um de nós vai ter, eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas Ele é o dono de todo ouro, toda a prata, então Ele vai ser igual a multiplicação dos pães e dos peixinhos. Vai estar talvez uma pedrinha aqui, Ele vai só distribuindo. E a pedrinha nunca vai acabar. Por quê? Porque todos nós estamos envolvidos naquilo que o Senhor está fazendo. Ah, queridos, o poder da igreja justamente é a igreja no coletivo. Ontem, na ministração do Douglas Gonçalves aqui, por isso que eu falo, irmãos, quem não veio ontem no Difflin Global, cara, só tinha faixa preta, Douglas, pastor Eibe, pastora Rebeca. Então, você que não veio, talvez ano que vem, né? Ano que vem você poderá participar. Mas deixa eu te dar um pedacinho do que foi dito ontem aqui. O Douglas Dizoscope, ele falou o seguinte, que o Senhor, quando criou tudo, o Senhor era unidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele era um coletivo em unidade. E tudo que Ele fez coletivo em unidade. Quando Ele decidiu fazer o homem, o que Ele falou? Façamos. Seria muito fácil, Ele poderia falar, eu vou fazer. Mas Ele é um coletivo, Ele é uma família, Ele é um relacionamento. Então Ele disse, façamos, ou seja, todos os três que são um e que são três, estavam envolvidos naquilo que o Senhor estava decidindo fazer. E aí eu te pergunto, será, aí o Douglas falando, né? Será que esse ser coletivo, que vive em unidade, que ao criar todas as coisas, ele fala, façamos, ele ia escolher criar um homem para ser um ser individual? Para pensar em si próprio? Para não viver em unidade no coletivo? De forma alguma. Porque ele diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de um ser coletivo. Nós somos a imagem e semelhança de um ser que vive em unidade, tudo que ele faz é em unidade. Então isso está bem conectado com aquilo que a gente está compartilhando hoje. Justamente, nós somos igreja, e tudo aquilo que nós temos feito, todas as áreas que nós temos avançado, é porque nós estamos andando em unidade. É porque nós entendemos, estamos entendendo o poder de sermos seres coletivos. Não sou mais eu, é nosso. Não é mais meu, é nosso. Não é mais um, são vários. O corpo são vários membros.
e todos unidos pelas suas juntas, cumprem o seu propósito, estão focados naquilo que o Senhor os entregou sobre a sua mão. E a partir daí, eles vão crescer, eles vão se edificar, e o amor do Senhor estará em cada um de nós. Amém? Então, queridos, que nós sejamos esses seres coletivos trabalhando em unidade para o avanço do reino de Deus. Glória a Deus pela sua vida.